Olá, estamos aqui com mais um episódio do livro Sempre Pode Piorar ou A Arte de Ser Infeliz, do Paul Václavic. Agora eu vou ler o capítulo Russos e Americanos, mas antes de começar, eu preciso retomar uma piada que foi feita no capítulo anterior. A piada é a seguinte: um bêbado está debaixo de um lampião de rua e procura. Um policial se aproxima e lhe pergunta o que perdeu. O bêbado responde: minha chave. Agora os dois estão procurando. Por fim, o policial quer saber se o outro tem certeza de ter perdido a chave exatamente ali. E esse responde: não, foi mais adiante, mas lá está escuro demais para procurar. O Paul Václavic começa falando a respeito desta piada, né? E ele diz: você poderia ter perguntado, quem se comportaria de maneira tão absurda? Né? Não há dúvida que é mais difícil achar algo na escuridão do passado do que sob o facho de luz do presente. Né? Além desse fato óbvio, essa piada não prova nada. Por que você acha que o homem da piada é apresentado como um bêbado? Simplesmente porque a piada, para atingir melhor o seu clímax, deve tornar plausível que há algo de errado com este homem. Que ele sabe de alguma coisa e, ao mesmo tempo, comporta-se como se a desconhecesse. E aqui é um parênteses importante. Né? Então, o que o Paul Václavic está querendo nos dizer é que não é à toa que é um bêbado. Ou seja, para a piada ter graça, a gente tem que entender um defeito nessa pessoa. Como uma forma de dizer que apenas com este defeito, no caso a bebedeira, é que a pessoa teria um comportamento bizarro desse. Né? Qual é o ponto? O ponto é que nós temos este comportamento bizarro sóbrios, né? Sem ter ingestão de nenhum tipo de bebida alcoólica ou alucinógeno. Nós fazemos isso. Mas para a piada ter graça tem que ser assim. E aqui a gente entra com a ideia de doença. Então, quando a pessoa se comporta de uma forma estranha, é porque ela é doente. E não porque ela simplesmente pode se comportar dessa forma estranha. Porque se a gente aceita que se comporta de formas assim, a gente está assumindo algo sobre nós. Só que se a gente assume isso, nós não podemos mais nos dizer inocentes. A gente não pode mais alegar inocência diante de algo inadequado que a gente venha fazer. E é isso que muita gente teme. Né? Uma inocência fingida muitas vezes é melhor do que uma consciência pesada. E aqui ele vai falar: detenhamos-nos nesta coisa. A antropóloga Margaret Mead é autora desta pergunta em forma de piada. Qual é a diferença entre um russo e um americano? O americano, diz ela, inventa uma dor de cabeça para fugir a um compromisso social desagradável. O russo tem uma. Magnífica coerência, tudo que podemos dizer. Você há de concordar que a solução russa é infinitamente melhor e mais elegante. O americano consegue seu objetivo, embora saiba que está mentindo. Então, o russo não. Ele tem uma dor de cabeça, fica com dor de cabeça mesmo, vai embora com dor de cabeça, né? E chega em casa, toma remédio, deita na cama, né? Esquenta os pés, vai tomar um banho, enfim. Né? Mas isso é muito interessante em relação a este capítulo, né? Justamente porque está elucidando algo a respeito da natureza do comportamento humano. Ou seja, a maneira pela qual a gente coloca as coisas é muito importante para nós. Né? Se a pessoa assume ou não a responsabilidade sobre um comportamento bizarro, ou, no caso, uma dor de cabeça, faz uma diferença muito grande. Né? Ele está falando, mais tarde ele fala aqui, né? Ele fala sobre um sujeito chamado Bob Joe Keys. Né? O cara foi preso e daí ele fala, o juiz pergunta para ele, antes da sentença, se tinha algo a declarar em sua defesa. Respondeu. Eu vou falar em inglês e depois ele fala a tradução. There is nothing more I could say. I got involved in something I realized was wrong. Nem mesmo a melhor tradução pode ser fiel a este elegante distanciamento do fato. A primeira oração pode ser traduzida como: nada tem a declarar.
A segunda, por sua vez, não é tão simples. I got involved. Pode referir-se a coisas não intencionadas ou não intencionais, ou seja, me envolveram num negócio ou me envolvi num negócio. Tanto faz. O ponto crucial é que o uso de I realize no presente significa, obviamente, que Bob sabe agora que estava errado. Em outras palavras, quando praticou o crime, isso não estava claro para ele. Então, este jogo da infelicidade é interessante no sentido de que você tem ou não tem consciência a respeito daquilo que faz e como essa consciência ou inconsciência é criada, tá? Esta é uma maneira de criar inconsciência. Ou seja, daqui a pouco eu digo, eu me percebi envolvido em algo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu sou inocente. Esta inocência é uma forma de infelicidade. Por quê? Porque priva a pessoa de perceber o que ela mesma está fazendo. E muitas vezes a pessoa está consciente, ela sabe que ela está fazendo alguma coisa de errada. Eu viro e mexe no consultório e pergunto, tá, mas escuta, na época você não sentia nada de estranho, né? E quase todas as pessoas dizem, não era muito certo, mas sei lá, né? E este sei lá, né, coloca a gente numa escuridão, numa cegueira. Tá? E a partir desta cegueira, a gente continua repetindo e repetindo e repetindo o mesmo ato, vezes sem fim. Né? Ou novas versões de atos ruins também conscientes. Né? Então, tá, ok, aquele lá eu entendi que agora eu entendi aquele lá, mas os próximos eu não me responsabilizo. Né? Então, isso daqui é bem interessante. Né? Esse capítulo ele fala sobre o que o Nathaniel Branden, né, diz da autorresponsabilidade, ou seja, eu me responsabilizar pelo que eu faço. Né? E isso é fundamental para o desenvolvimento da felicidade e da infelicidade, porque à medida em que eu me convenço de que sou ou não sou responsável pelo que eu fiz, de que eu sou ou não sou inocente dos meus comportamentos, eu tendo a prestar mais ou menos atenção neles. E aí a mudança vai seguir este mesmo rumo. Quanto mais eu percebo, mais eu posso fazer mudanças. Quanto menos eu percebo, menos eu vou fazer mudanças. Tá? Muito bem, gente. Esse capítulo é bem curtinho, né? E mais tarde eu vou trazer para vocês a história do martelo. Este capítulo é bem legal e é bem longo, tá? Então, eu deixo vocês hoje com isto. Um abraço e até a próxima.